Olá a todos, meu nome é Guilherme, sou mestrando em arquitetura no programa de pós-graduação da Unesp, no campus de Bauru, e eu vou estar apresentando o trabalho Análise do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Garça, São Paulo, Adequação às Diretrizes da Política Nacional e Desafios Locais. Ele foi feito juntamente com as professoras Renata Cardoso Magagnin e Maria Solange Gurgel de Castro Fontes. Bom, atualmente, muitas cidades em todo o mundo enfrentam sérios desafios relacionados à mobilidade urbana. O crescimento das áreas urbanas, aliado à priorização histórica do transporte individual motorizado, transformou o modo como as pessoas se deslocam e vivem nas cidades. A partir da segunda metade do século XX, o automóvel ele passou a ocupar o centro do planejamento urbano, e as redes viárias foram desenhadas para atender principalmente a esse tipo de transporte. Isso gerou uma série de consequências negativas, como congestionamentos, poluição, aumento do tempo de deslocamento e perda da qualidade de vida. Se pararmos para observar um cenário global, podemos ver que há um excesso de incentivo à produção, venda e utilização de veículos privados, e há pouco estímulo sobre o uso do transporte público e não motorizado. Diante desse cenário, surge a necessidade de repensar as políticas públicas de mobilidade urbana, buscando incorporar a perspectiva da sustentabilidade e promover formas de deslocamentos mais eficientes, seguras e socialmente justas. Bom, a mobilidade urbana sustentável, ela parte da ideia de equilíbrio entre três dimensões fundamentais, que é a ambiental, a econômica e a social. Esse equilíbrio ele é essencial para garantir que o acesso à cidade seja amplo, democrático e inclusivo. Isso significa que valorizar os modos de transporte que reduzam impactos ambientais, como o transporte coletivo, o uso da bicicleta e até mesmo caminhar, e ao mesmo tempo favorecer a inclusão social, isso promove uma mobilidade sustentável que vai muito além de reorganizar o trânsito. Trata-se, por exemplo, de garantir o direito à cidade, o direito de todas as pessoas se deslocarem com segurança, conforto e eficiência, independente da sua renda ou condição física. Assim, a mobilidade ela deixa de ser apenas uma questão técnica e passa a ser uma dimensão central do desenvolvimento urbano sustentável. No Brasil, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, instruída pela Lei nº 12.587, de 2012, foi um marco importante nesse processo, pois ela estabelece diretrizes para que os municípios desenvolvam sistemas de transportes mais integrados, acessíveis e sustentáveis. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela propõe uma mudança de paradigma. Em vez de priorizar o automóvel, ela coloca o transporte coletivo e os modos não motorizados como prioridade. Isso inclui investimentos em calçadas acessíveis, ciclovias, rampas, transporte público de qualidade e reorganização do espaço urbano de forma mais justa entre todos os usuários. Logo, para a gente colocar a política nacional em prática, cada município ele deve elaborar o seu plano de mobilidade urbana, conhecido como Plan MOB. Esse plano ele é o principal instrumento de planejamento local voltado à mobilidade. É o caderno de referência publicado pelo governo federal de 2015, ele orienta os municípios sobre como elaborar os seus planos, indicando temas prioritários conforme o porte populacional. No caso de cidades de pequeno porte, o foco deve estar na integração entre a mobilidade e o planejamento urbano, na qualificação de calçadas, na criação de ciclovias, na promoção da acessibilidade universal e na garantia da circulação viária segura e humanizada. Em outras palavras, o Planmob ele deve traduzir as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana para a realidade local, garantindo que mesmo as cidades menores elas tenham condições de oferecer deslocamentos sustentáveis e de qualidade para toda a população. Bom, dentro desse contexto nacional, o município de Garça, no estado de São Paulo, ele torna-se um exemplo interessante de análise. Com cerca de 42 mil habitantes, segundo o IBGE de 2022, Garça se enquadra na obrigatoriedade prevista pela Lei nº 12.587, que exige que cidades com mais de 20 mil habitantes elaborem os seus planos de mobilidade urbana. Atendendo a essa exigência, o município ele aprovou em julho de 2023 a sua Lei nº 5.558, que institui o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Garça.
Esse plano, ele adota os princípios e normas da política nacional, buscando orientar ações locais voltadas à mobilidade mais sustentável. Diante disso, será que Garça ela adota os princípios e normas da Política Nacional de Mobilidade Urbana? Então, o objetivo desse trabalho foi basicamente avaliar a incorporação dos princípios da sustentabilidade no plano de mobilidade urbana de Garça, identificando os elementos que contribuem ou dificultam o alinhamento do município com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS, no contexto da mobilidade urbana. Nessa pesquisa, nós adotamos uma abordagem exploratória e descritiva com o objetivo de analisar o conteúdo da lei municipal que institui o Plano de Mobilidade Urbana de Gás. A metodologia ela foi fundamentada em indicadores propostos por Magagnin e colaboradores, que consideram tanto os conteúdos mínimos exigidos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, quanto outros fatores que influenciam os deslocamentos urbanos. A análise ela foi dividida em duas etapas principais: a caracterização da lei e a análise detalhada do seu conteúdo, e essa segunda etapa que envolveu a verificação da presença de 24 temas propostos por Magagnin, que abrangem desde os princípios e diretrizes da política nacional até questões operacionais, como transporte coletivo, circulação e integração modal. Bom, citando os temas analisados, na caracterização geral, foi analisado a disponibilidade e facilidade do acesso, o ano de aprovação, o instrumento normativo, o número de artigos, a presença de anexos e formato do documento. Na análise do conteúdo do documento a partir de temas, foram analisados os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a integração da mobilidade com o planejamento e ordenação do solo urbano, a circulação viária, a classificação e hierarquização do sistema viário e organização da circulação, o implantar e qualificar as calçadas e áreas de circulação a pé, criar condições adequadas à circulação de ciclistas, acessibilidade universal, o transporte público coletivo, tipos de serviço de transporte público coletivo, priorização do transporte coletivo, a política tarifária, a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados, os serviços de transporte individual motorizado, tipos de serviços de transporte individual motorizado, as áreas de estacionamentos públicos e privados, os instrumentos para o desestímulo ao transporte individual motorizado, relatório ou estudo de impacto de trânsito, o relatório ou estudo de impacto ambiental, o relatório ou estudo de impacto de vizinhança, a acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural, o transporte de carga e o sistema de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana. A verificação dos temas foi feita por meio da técnica de análise de conteúdo, de forma manual, identificando onde e como cada item aparece no texto legal. Utilizamos critérios de classificação que vão desde a ausência completa do tema até a sua abordagem detalhada. Os anexos da lei, por apresentarem apenas especificação técnicas, eles foram excluídos dessa etapa. Entrando nos resultados, nós chegamos então ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Garça. Ele foi aprovado em julho de 2023 e está disponível publicamente no portal Leis Municipais. O documento ele é composto por 49 artigos e 4 anexos técnicos, que detalham o sistema viário e as dimensões mínimas de calçadas e ciclovias. Essa estrutura demonstra um bom nível de organização e formalização do instrumento. Dos 24 parâmetros analisados, desses, 17 parâmetros eles foram identificados e 7 não foram identificados. 11 parâmetros foram atendidos integralmente e 6 foram atendidos parcialmente. Além disso, 7 não foram contemplados. Os parâmetros atendidos integralmente são os princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a circulação viária, acessibilidade universal, transporte de carga e a revisão periódica do plano. Os parâmetros atendidos parcialmente
são a integração com o planejamento urbano, transporte público, política tarifária e sobre estacionamentos. Os parâmetros não citados estão dentro da categoria de transporte individual motorizado, relatórios ambientais e de vizinhança, e também o transporte rural. Com isso, ao analisar a forma como os temas são tratados, observamos que apenas dois são descritos com maior detalhamento, enquanto a maior parte ela é citada de maneira breve ou parcial. Três temas fazem apenas referências a outras legislações, e quase um terço não aparece no texto, o que reforça a necessidade de uma revisão mais profunda e técnica do plano. Com isso, o plano ele avança na incorporação formal das diretrizes nacionais, mas lacunas persistem em temas operacionais e estratégicos. A falta de detalhamento sobre o transporte público, integração e o desestímulo do automóvel. A necessidade de maior articulação entre a mobilidade e o uso do solo, e ele indica uma base inicial sólida, mas ele requer ampliação da efetividade prática. O Plano de Garça contempla de forma integral os principais eixos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e isso inclui os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, a integração com o planejamento e ordenação do solo urbano, circulação viária segura e humanizada, classificação e hierarquização do sistema viário, calçadas e circulação a pé, circulação de ciclistas, acessibilidade universal, transporte coletivo e sua priorização, polos geradores de viagens e relatórios de impacto de trânsito, avaliação, revisão e atualização periódica do plano e estruturação institucional. Apesar dos avanços, o plano ainda carece de detalhamento em pontos estratégicos, como a política tarifária e a integração entre os modos de transporte. As principais lacunas estão ligadas ao transporte motorizado individual e à ausência de instrumentos de controle ambiental e social, além da falta de políticas voltadas à mobilidade rural. Quando consideramos apenas os temas essenciais para municípios de pequeno porte, Garça atende plenamente 6 dos 7 parâmetros, ficando em falta apenas com o transporte coletivo escolar na área rural. Isso mostra uma estrutura normativa sólida, mas ainda limita em alcance social e territorial. A análise comparativa, ela mostra que Garça avançou na formalização do seu plano, mas ainda enfrenta desafios de efetividade. A falta de mecanismos para reduzir o uso de automóveis e de políticas voltadas à mobilidade rural comprometem a inclusão e a sustentabilidade. Experiências de cidades como Conde e Pinhalzinho mostram que, mesmo em contextos pequenos, ações pontuais e bem planejadas podem gerar resultados significativos. Logo, para concluir, o Plano Diretor de Garça ele apresenta avanços importantes, especialmente na acessibilidade e na infraestrutura para pedestres e ciclistas. Porém, cerca de metade dos parâmetros analisados apresenta lacuna ou não é contemplado, sobretudo em integração modal, transporte coletivo e instrumentos de gestão ambiental. Então, tivemos avanços onde 45,8% dos parâmetros são plenamente atendidos, e o progresso em acessibilidade, circulação viária e estrutura para pedestres e ciclistas, mas também tivemos fragilidades encontradas, onde 25% são parcialmente atendidos e 29,2% não são contemplados. Então, lacunas estão em integração modal, transporte coletivo, regulamentação dos serviços e gestão ambiental. Para cidades de pequeno porte, como Garça, esses desafios são mais complexos, devido a restrições financeiras e estruturais, reforçando a necessidade de estratégias adaptadas à realidade local. O plano, ele possui potencial estratégico importante, mas precisa avançar em sua implementação prática. Entre as prioridades estão o desestímulo ao transporte individual, a expansão do transporte coletivo escolar e a incorporação de estudos de impacto como ferramentas obrigatórias. Dessa forma, Garça pode alinhar a sua política de mobilidade aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, o que acaba promovendo a inclusão social, a preservação ambiental e melhorando a qualidade de vida.
As referências elas podem ser encontradas na publicação do artigo e eu agradeço a todos pela atenção.